A gente dá sequência aqui às nossas dicas. Agora tem informação para você que tem bichinho de estimação. Eu recebo com muito carinho no nosso cantinho de bate-papo o veterinário Luciano Ferraz Neto. Luciano, muito obrigada pela gentileza da presença. Muito obrigado. Luciano, ter um animal é muito bom, a relação de afeto, né, que acaba existindo entre os membros da casa, os membros da família, e o bichinho é muito legal, principalmente crianças, acaba ajudando na questão do desenvolvimento, aflora alguns sentimentos importantes, né? A questão da responsabilidade também com o animal, é bacana trabalhar com as crianças desde cedo, mas é importante ter cuidados. Sem dúvida, sem dúvida. A maioria do nosso público, a gente teve até muitas participações pelas redes sociais, cão e gato. A gente tem perguntinha sobre tartaruga, peixinho, a gente vai fazer mais para o finalzinho do bloco, mas assim, muita gente perguntando sobre cães e gatos. Tá. Então, por favor, Luciano, quais são as orientações mais importantes, por exemplo, em relação à vacinação? Quais as vacinas devem ser feitas? Em que período essas vacinas devem ser dadas? E aí são vacinas que a gente encontra hoje gratuitamente ou não? Só mesmo em clínicas veterinárias? E aí uma média de custo para informar nosso público. Tá. Bom, começando, lógico, eu gostaria de agradecer a participação. Prazer tê-la aqui. As vacinas gratuitas, elas têm, através, logicamente, do Ministério da Agricultura, somente a vacina de raiva, que são as campanhas antirrábicas, né? Passando dessa, vamos dizer, dessa parte gratuita, realmente você cai no setor privado, que seriam as clínicas veterinárias e os veterinários que eles têm acesso a esse tipo de produto, que é um produto que é diferenciado. Então, nós teríamos o quê? Tanto cães quanto gatos são vacinados, tá? E eu sempre falo, a vacina, o que é? A vacina é a prevenção. A vacina é aquela coisa que você faz para você não ter problema. Então, as vacinas em cães, né? Você tem as vacinas V8 ou V10, que elas englobam 8 a 10 doenças, que são as principais doenças que acometem cães, né? Tá. E depois você tem a Giardia, que é uma vacina muito importante, principalmente porque a Giardia, ela contamina o ser humano. E você tem a vacina de gripe, que é a vacina que ela previne o problema, na verdade, de infecção respiratória. Em que momento a gente deve dar essas vacinas, então, para os nossos cães? Então, sempre o esquema vacinal, ele começa a partir das 6 semanas em cães. Gatos, a gente começa a partir dos 2 meses. E o gato é um pouco diferente, a vacina é só tríplice, são 3 doenças só. E agora, quando a gente fala de vacinas de cães, a gente começa por volta de 6 semanas e você tem uma sequência das vacinas em relação ao que? Você tem um aumento da imunidade do animal. Então, você faz com 2 meses, repetindo cada 21 a 30 dias, e aí você faz 2 doses da Giardia, 2 doses de pneumonia, né, da gripe, e a V8 ou a V10 são 3 doses, tá? No intervalo de 21 a 30 dias. E aí são feitas revacinações anuais. Aí é uma dose só, anualmente, e você vai estar completamente protegido. E o gato, você comentou, é só uma vacina no gato? Não, o gato você faz 2 doses de V3, existe a V4, a V5, que são 4 doenças, 5 doenças, mas começou-se a ter muitos problemas de reações locais dessas vacinas, onde provocava inclusive tumores nesses gatos. Então nós abolimos, praticamente o Brasil usa muito pouco hoje esse tipo de vacina, e a gente faz, são 2 doses só de V3, uma de raiva, nos cães também uma de raiva, e depois anualmente uma dose só de cada uma. Perfeito. Eu queria só aproveitar uma deixa que o senhor me deu, Luciano. Você comentou em relação ao tumor. Eu sempre ouvi falar que a castração previne o tumor no cão. De fato, isso procede? Em que caso a castração é bacana e que período a gente tem que fazer essa castração? Isso vale para cão e gato ou só cão? Na verdade é assim. Primeiro vamos falar a castração de fêmeas. Fêmeas castradas, cães principalmente, nas gatas também previne, mas cães, cadelas castradas antes do primeiro cio, você tem uma incidência de 99,5% a menos de câncer de mama. Quase 100%, quase uma garantia. É quase uma garantia. Só que, infelizmente, isso é muito pouco difundido, tá? E passou do primeiro para o segundo cio, esse número cai para 88% e assim sucessivamente. Então, é interessante castrar? Sim, é interessante, porque previne o câncer mesmo, sem dúvida nenhuma. Tá? Interessante. Aí, no caso, na fêmea? Na fêmea. No macho, a castração previne o câncer de próstata. Mas como o câncer de próstata no cão, ele é um câncer mais tardio, a gente pode castrar o animal um pouco mais para frente, não tem essa necessidade de filhote, entendeu?
não tem necessidade nenhuma. Quais são, se você pudesse pontuar para a gente, Luciano, os prós e os contras? Por exemplo, eu já ouvi falar que quando o cão é castrado, às vezes pode ter um aumento de peso, mas às vezes também acaba tendo aquela tendência de ele parar de urinar em todos os lugares, né? Marcar território. Sim, então, sim. até que ponto isso é mito, isso é verdade? Então, quais seriam as vantagens e desvantagens? Tá. As vantagens, vamos dizer, dos machos, você diminui o limiar de agressividade, né? Porque ele não tem a testosterona, diminui realmente a marcação de território, tá? As vantagens, previne o câncer de próstata, tá? Já as desvantagens, a obesidade com certeza é uma das maiores desvantagens que nós temos, tanto em cães quanto em cadelas. Por quê? Ganha peso Ganha mesmo. peso. Porque o hormônio da sexualidade é um hormônio que ele faz o quê? Ele ativa o metabolismo. A partir do momento que você tira esse hormônio, você vai ter uma queda no metabolismo basal e automaticamente o animal acaba engordando um pouquinho, entendeu? Mas, assim, se você colocar na balança o custo-benefício, eu acho que é preferível você ter um animal um pouquinho mais gordinho, que em 99,9% das vezes a culpa é do proprietário, que é muito amoroso e fica com dó e dá muito alimento. Então, eu sempre brinco o seguinte, cão e gato não vai no McDonald's, não vai em lugar nenhum, então eles não comem lanche fora. Então, nós é que temos dó e nós damos. E eu ainda falo, cachorro não fala, porque os clientes falam, eles pedem. Não, eles não pedem. Eles fazem pressão psicológica e a gente cai. Então é diferente. Aproveitando essa sua deixa também, Luciano, alimentos não podem ser dados, mas muitos donos acabam dando, fruta, Tati, mas fruta é saudável, fruta pode. Pode mesmo ou não? Pode. É só ração? Não, pode. A gente aprende na faculdade que ração. Eu sempre falo, o cachorro da avó, da bisavó, comia resto de comida, vivia 15 anos e ia no veterinário. Então, assim, pode dar? Pode. Desde que o alimento que você dê, você dê alimentos saudáveis. O problema é que, assim, borda da pizza não é saudável, gordura da picanha não é saudável, chocolate não é saudável. Então, se você falar em frutas, é saudável? É saudável. Só tomando cuidado para que ela não vire uma fonte de alimentação no lugar da ração. Porque a ração tem que ainda ser, vamos dizer, a maioria do alimento. Agora, é lógico que uma fruta saudável, um pedacinho, não vai fazer mal. Então, assim, alguma coisa saudável, um pedacinho de queijo branco, um blaquê de peru, alguma coisa light, assim, não teria problema. Não vai ocasionar nenhum problema para o animal. Perfeito. Falamos um pouquinho sobre castração, falamos um pouquinho também sobre a questão aí da alimentação, né, dos cães. Eu queria ressaltar também a higienização. Tá. Existe uma quantidade ideal e um prazo ideal que a gente deve respeitar em relação aos banhos, Luciano? Eu estou falando isso, por exemplo, Tati, eu posso dar banho no meu cachorro todo mês? Né? Às vezes algumas pessoas também têm piscina em casa, algumas raças, inclusive os cães entram na piscina. Isso, sem dúvida. Como é que funciona a orientação nesse sentido? Higienização ou mesmo aqueles cães que gostam de frequentar, inclusive, piscinas junto com os donos? Na verdade, assim, os banhos não deveriam ser dados tão continuamente como é tão frequente. Então, a gente poderia falar o seguinte, os banhos deveriam ser feitos cada 15 a 30 dias. Porém, a maioria dos cães hoje tem um contato íntimo muito grande com os proprietários. Sobem na cama, tem contato íntimo. Então, a higienização tem que ser bem feita. Então, dando um banho cada 7 dias, você ainda consegue manter uma barreira de proteção boa da pele e sem risco nenhum para o animal. Então, até 7 em 7 dias, mais do que isso, ou seja, fazer em intervalos menores que 7 dias, não é saudável para a pele do animal. Perfeito. E a limpeza bucal, doutor? A limpeza bucal é fundamental. Hoje é um ponto assim que a gente bate muito em cima. Por quê? Porque, infelizmente, né, a maioria dos cães não escovam os dentes. E se você conseguir escovar os dentes do cão ou do gato 3 vezes por semana, você já mantém uma higiene bucal invejável. Então, só que é lógico que não é um treinamento fácil. Então, e eles não deixam, é complicado. Mas a partir do momento que o animal ele é treinado através de uma gazezinha com um caldinho de carne, aí isso você substitui por uma escova de dente pequenininha, de criança, e vai devagarinho usando pasta dental veterinária, o que vai acontecer? Aí você vai conseguir escovar. E você escovando, provavelmente você nunca vai precisar fazer uma limpeza de tártaro, você não vai ter problema a nível de periodontite, de infecções na boca, não vai ter problema. Então, é interessante que escove sim. E aí, começando desde cedo, o cãozinho até vai se adaptar melhor, né? Muito melhor, muito melhor. Eu até brinco com os clientes o seguinte, já começar cedo, porque
vão ser trocados esses dentes de leite. Então, vai treinando neles para quando chegar o permanente você tá craque, entendeu? Perfeito. Gravidez psicológica. Você sabe que estava aqui na minha pautinha e tem muitas participações também nas redes sociais. Tati, pede para o doutor falar. É muito comum hoje, né, a gravidez psicológica? A gravidez psicológica, para você ter uma ideia, quando eu me formei, foi o meu tema de monografia. E então, em 94, eu fiz a minha monografia sobre gravidez psicológica e eu não achei uma cadela para colocar como um exemplo na minha monografia. Hoje, eu não acho uma que não tem. Então, assim, por quê? Mudou muito, porque a gravidez psicológica, na verdade, é um distúrbio hormonal de prolactina, que é um hormônio, e logo depois que tem o cio. Então, só que isso tem um fator genético muito forte. Então, o que acontece? A cadela tem gravidez psicológica, aí a dona fica com dó, cruza esse animal, e o gene da gravidez psicológica passa para os filhotes. Então, o que está acontecendo? O número de gravidez psicológica está aumentando avassaladoramente. E é um problema. Por quê? Porque incomoda muito a cadela, dando o quê? Dando efeitos psicológicos similares a quem teve filhote. Então ela fica cavocando, ela fica agressiva, e isso não é logicamente interessante para o cachorro, fica nervoso, o animal ou come muito ou não come. Então dá distúrbios psicogênicos, mas por causa do desequilíbrio hormonal. Tem como prevenir, doutor? Ou mesmo de repente, nesses casos, qual a orientação para o dono desse bichinho? Tá, a orientação é assim, se o animal já está cometido, existe medicação para cortar a prolactina e resolver o problema. Só que todos os cios que essa cadela tiver, todos os cios ela vai ter a gravidez psicológica. Então a orientação qual que é? Castrar o animal. Castrou, nunca mais vai ter. Perfeito. Participação da Silvana dos Santos, de São Vicente. Tati tem uma gata e ela faz xixi igual gato macho, sendo que a mesma já foi castrada. Gostaria de saber por que ela faz isso e o que eu devo fazer. Tá. É assim, ó, na verdade assim, ela já foi castrada. Então, o que acontece? Muitos animais, eles tomam a postura do sexo oposto. Cadelas também. Então, é o seguinte, o que acontece? Ela não tem mais o hormônio feminino, o estrogênio. E nós somos feitos de hormônio masculino e feminino em porções, logicamente, muito maiores conforme seu sexo. Então, ela pode assumir um papel de macho. Não é um papel que ela vai, logicamente, ser um macho, porque ela não tem pênis. Mas ela toma esse tipo de postura. E, às vezes, inclusive, sobe em outras gatas com a postura de macho para copular. Verdade, doutor? Para copular. É uma característica, então, normal, acontece? Sim, acontece. É completamente normal. Tem como minimizar isso ou reverter essa situação? Se você fizer que ela disse que incomoda bastante, né? Que ela fica sempre fazendo bastante xixi, como gato macho. Tá, isso daí tem como você fazer sim. Você pode fazer uma reposição hormonal. Só que aí nós vamos entender o seguinte, nós vamos, na verdade, voltar para trás um procedimento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos induzir de novo esse animal a ter o hormônio estrogênio. Então, esse animal vai ter vontade sexual de novo. Esse animal, na verdade, ele vai ter os sintomas que você faz a castração para não ter. Então, Entendi. Não é muito vantajoso. Não é muito vantajoso. Mas, se realmente é um animal que incomoda, a gente faz a reposição hormonal, sim. Perfeito. Doutora, a gente recebeu uma participação interessante. Tem uma mãe que quer dar o bichinho de estimação para o filho, mas não é gato, não é cachorro. E ela falou aqui do coelho, do hamster. E ela pergunta, Tati, o que é mais legal? E ela diz, o que é mais fácil para cuidar? Porque geralmente, às vezes, as crianças acabam não cuidando, né? Tem aquele carinho, mas quem cuida mesmo, geralmente, são os pais. Sempre são. Então, para a gente falar um pouquinho sobre coelho, hamster, qual que é a alimentação? Tem vacina também, não? O que você orienta para essa mãe? Tá, então Carla, é o seguinte, beijo para você. Na verdade é o seguinte, sem dúvida o mais fácil é o peixe. O peixinho do aquário. Porque você coloca no aquário, né? É muito fácil de você dar o alimento. Só a raçãozinha, né? É só a raçãozinha, né? Que você não precisa nem dar diariamente. E hoje, com os filtros que existem, você tem que fazer uma manutenção desse aquário, assim, muito tranquilamente. Então, é mais fácil, né? Agora, coelho, tartaruga, alimentação muito simples. Porque hoje em dia, com a modernização, você tem tudo no mercado pet. E tudo ração também? Para coelho, para hamster? Tudo de ração para semente. Tudo, sementes para as aves, alimentação e coelho, lógico. É muito fácil porque você entra com legumes, você entra com verduras, hortaliças. No caso da tartaruga, ela é carnívora, então você pode dar carninha, você pode dar, inclusive, tomate, banana, todo esse tipo de alimento que todo mundo conhece muito, né? Mas, então, hoje, com a modernização, com a industrialização, você entra hoje num pet shop grande, você tem comida, você tem alimentos, você tem higiene, você tem tudo para todos os animais. O mercado pet é um mercado hoje que, na crise, ele cresce avassaladoramente, 16% na crise. Então, é um mercado que está em franca ascensão.
porque eu falo o seguinte, né, os seres humanos, eles estão optando muitas vezes em ter animais no lugar de filhos. Então, está mudando o perfil. Então, hoje em dia, existem muitos animais. Interessante. Doutor, mais uma perguntinha. Tati, é recomendado dar ração úmida ou seca? Tá aí, curioso. Às vezes filhotinho, né, dá a ração mais úmida. É assim, ó, a ração úmida, ela é um complemento, na verdade, da ração seca. A ração base é a seca. Tá. A úmida, ela serve mais como um palatabilizante para você o quê? Você estimular esse animal a comer. Porque a ração úmida, ela não consegue ter todas as propriedades tão equilibradas quanto a ração seca. E o volume que o animal teria que ingerir seria muito grande. A seca é mais nutritiva, digamos assim? A seca é mais nutritiva e mais balanceada. Então, assim, a gente usa a ração úmida como que um complemento, né, na ração seca. Então, a base é a ração seca. Perfeito. Doutor, muitas perguntinhas, assim, resumindo, tem muita gente aqui também falando em relação a carrapato. E existem algumas épocas que a gente percebe essa incidência, né? Grandes números de casos de carrapato. Quais são as suas orientações? Como prevenir? Porque hoje tem, né, aquela questão da coleira, tem remédio. O que é mais eficaz? O que funciona? O que não funciona? Hoje nós temos o seguinte, carrapato é um problema muito grave hoje no Brasil. Não é questão de Campinas, São Paulo, nada. Então, assim, o problema carrapato hoje acaba sendo uma situação muito grave. Por quê? Porque 95% dos carrapatos estão no ambiente e não no animal. Então, quando você faz um trabalho contra carrapatos, você tem que fazer primeiro um trabalho preventivo. A hora de tratar não é a hora que está infestado, é antes da infestação, tá? E quando tratar animal e ambiente, nunca isolado. Por quê? Porque, lembrando de novo, o carrapato sobe para se alimentar e depois ele desce para fazer o quê? Ovipostura. E então, assim, o ambiente dele realmente é mais importante fora do animal, não é no animal. Porque cada um carrapatinho que você tem ali 90 no ambiente. Então, você tem que tomar muito cuidado. A maioria dos carrapatos não estão no bichinho que a gente está vendo, estão de repente no na ambiente, casinha, naquele no paninho, chão, no cobertor. Paninho, no cobertor, no vão de taco. Então, isso é o grande problema. E hoje existem muitos produtos, né? Os produtos Top Spot, são os produtos de pingar na nuca, existem as coleiras e agora saiu um produto no mercado, muito bom, que é um comprimido oral. Então, o que acontece? Já você tem um comprimido, doutor? Não sabia, hoje não. tem, é um lançamento, e você dá um comprimido. Um comprimido você tem 3 meses sem carrapatos e sem pulgas. E assim, e com uma grande vantagem. Esse comprimido, quando você administra, as pulgas caem em 8 horas e os carrapatos em 12 horas. E os carrapatos caem em 100%. Então, eu fui um dos veterinários que fui convidados a usar o produto para testar o produto. Na verdade, já existia nos Estados Unidos, na Europa. E eu fiquei muito contente com o resultado. O resultado é fantástico. Interessante, mais uma opção que nós temos, então. É uma excelente opção também que nós temos agora. Por quê? Porque nós temos que lembrar que o carrapato transmite a doença do carrapato para os animais. E essa doença muitas vezes é fatal. Tem que ter cuidado mesmo, né? Um olhar especial. Tem que ter muito cuidado. Turminha, eu vou divulgar os contatos do nosso convidado, se você de casa, de repente, tem alguma dúvida específica, e eu me despeço já fazendo o convite para você votar numa outra oportunidade, viu, Luciano? Quando quiser. Eu acho que esse assunto aí de bichinhos de estimação sempre rende, né? Sempre, e a gente sempre consegue informações interessantes e importantes. Então, tem o telefone, tá bom, do Luciano, o 19 3241 7765 ou 32120241. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Mulher.com faz mais uma pausa e na sequência a gente volta com um trabalho lindo de Ana Consentino, Patchwork. Fique conosco.